Olá, eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí material diverso relacionado à gestão da produção. Acesse nosso site lá que você vai ter acesso ao conteúdo, ok? Você está aqui agora em mais uma aula do nosso curso de gestão da produção. Nas últimas aulas fizemos um histórico geral do que é a gestão da produção. Definimos o que é a produção e suas características básicas, os tipos de operações, variedade de fluxo, variedade de processamento. E na última aula tratamos especificamente dos equipamentos, né? Um dos elementos principais quando se fala numa produção, e ele é bastante complexo, né? Falamos bastante das questões relacionadas a se ter conseguir ter o equipamento disponível e funcional para que efetivamente a produção funcione. Tudo certo? Então vejam, até agora falamos de elementos fundamentais que estão definindo o que é a produção. Com isso, a gente já tem uma ideia desses elementos e de que se terá uma produção produzindo algo com estas características, com equipamentos semiautomáticos, automáticos, operações manuais, com fluxos erráticos ou sequencial, com variedade de processamento, em lote, único ou misto. Para isso, temos os equipamentos lá com as várias características. Tudo bem? Agora, para a gente continuar tratando e desenhando, afinal, o que é um sistema produtivo, o que é uma indústria, o que é uma produção, nós vamos entrar no nosso próximo tópico, que vai definir os tipos de processos produtivos e os layouts. Tá certo? Então, definido o fundamental, as características básicas que nós falamos das últimas aulas, né? Definindo o que é produção. Agora, o que a gente vai fazer? A gente estava olhando no detalhe desses elementos. Conhecido isso e eles fazendo uma produção, eles de forma organizada fazem uma produção, uma indústria. Agora a gente vai dar um passo atrás e tentar entender esses elementos na no comportamento dentro da indústria. Tudo bem? Quando a gente fala em indústria, somente indústria é extremamente abrangente, né? A gente pode ter indústria de diversas áreas, com diversas características diferentes. Então, se a gente definir só indústria e começar a elencar diversas indústrias de diversas áreas, diversos segmentos, a gente consegue ir classificando-as em alguns padrões de comportamento, se é que assim a gente pode dizer assim. As teremos uma grande variedade, mas de modo geral essas empresas elas vão se enquadrar segundo alguns padrões de funcionamento. Esses padrões de funcionamento nós estamos dando o nome de tipos de processos produtivos. É isso que nós vamos tratar hoje. E esses tipos de processos produtivos estão estritamente ligados com os tipos de layout, tipos de arranjos físicos utilizados na indústria. Ok? Então vamos lá? Bom, então primeiro vamos tentar entender isso. Como eu disse, ó, agora a gente vai dar um passo atrás. A gente não está enxergando elementos específicos dentro da nossa produção. A gente está olhando a indústria como um todo, com as características gerais dela. E a gente vai ter inúmeras indústrias diferentes. Quando a gente faz esse exercício de, digamos assim, tentar enxergar a indústria de fora e tentar enxergar um padrão de comportamento, isso vai dar origem ao que nós chamamos de tipo de processo produtivo que aquela indústria utiliza. Ele representa, então, um macrofuncionamento. Vejam, essa ideia que eu estou dizendo, vou dar um passo atrás e enxergar de maneira global, holística, como é que aquela empresa funciona.
Quando a gente faz isso, a gente consegue definir basicamente 5 tipos de comportamentos, 5 tipos de processos que existem dentro da indústria. Quais são eles? Bom, a indústria pode funcionar com um comportamento que nós chamamos de processo por projeto. Ou ainda, ela pode funcionar num comportamento que nós chamamos de processo por jobbing ou job shop. Ou ainda, em lote, em massa, contínuo. Então, vejam, se a gente pensar em indústria de forma genérica, vamos olhar de fora. Tenho várias indústrias. Eu consigo ir classificando essas indústrias dentro de alguma dessas formas, digamos assim, de comportamento aqui. Tá certo? Que nós chamamos de tipos de processo produtivo. Tudo bem? Esses tipos de processos, a gente vai falar deles e eles estão estritamente ligados ao que nós chamamos de layout ou arranjo físico. O que é isso? É a forma de se dispor fisicamente as operações dentro da indústria. Tudo bem? Então vejam, isso aqui é o comportamento geral. Isso aqui é a disposição física. Então, entre aspas, ó, comportamento, a gente já vai entender, né, as características. E aqui, disposição física, como que as coisas estão alocadas, física. Certo? Muito bem. Há 5 tipos de processos, e eu não mencionei os layouts aqui, né? Quais são eles lá, os arranjos físicos? Tem o arranjo físico fixo, por processo, celular e em linha. Tudo bem? Então, esses são os nossos tópicos de hoje. Vamos tentar entendê-los aí. Bom, começando pelos tipos de processo. Então, lembrando lá, tipos de processo, entre aspas, vão me direcionar com relação ao comportamento da empresa, da indústria. Vamos entendê-los aqui. A gente tem um gráfico aqui com as duas principais variáveis associadas à produção, que são o volume de produtos e a variedade de produtos produzidos. E dentro disso, temos aqui os 5 tipos de processos produtivos. E o que tem de acontecer? Então, ó, quando eu tenho alta variedade de produtos, né, diferentes e baixo volume, geralmente são indústrias que nós classificamos que elas se comportam segundo o tipo de processo produtivo chamado por projeto. Se eu diminuo um pouco a variedade de produtos que eu faço, mas eu aumento um pouco o volume, geralmente eu estou falando de indústrias que se organizam segundo o tipo de processo jobbing. E assim por diante. Diminuo mais a variedade, mas aumento mais o volume possível. Estou trabalhando em lote. Diminuo mais a variedade, aumento o volume, trabalho em massa. E menos variedade, aumento o volume, trabalho com o contínuo. Tá certo? Então, essa é a disposição dos tipos de processo em função destas variáveis, volume e variedade. Tá certo? Eles estão representados aqui por quadrados e eles estão sobrepostos porque não é claro quando termina um, quando começa outro, né? A gente tem uma dubiedade aí que pode estar mais para lá ou mais para cá. Tudo certo? Mas é por isso que está representado assim. O quadrado aqui ao meio, que está representando o tipo de processo por lote, ele é o maior de todos, exatamente para denotar a característica que, muito provavelmente, esse é o tipo de processo mais comum dentro das indústrias, né? Trabalhar por lote. E aqui não confunda, né? Isso não quer dizer, quando a gente fala tipo de processo por lote, não quer dizer que a empresa só trabalha com lotes, né? A gente vai entender as outras características lá.
Essa é só uma anotação, um nome que se deu para esse tipo de processo produtivo. Tudo bem? Então, dentro dessas formas possíveis, lembra lá, estamos enxergando de longe a empresa, quero só entender o comportamento e ela basicamente vai se enquadrar num desses tipos de processo. Entendido essa ideia geral, que eles vão variar pensando em variedade e volume, vão variar desta forma aqui, certo? Conforme está disposto no gráfico. Mais variedade, estou tendendo a projeto. Mais volume, estou tendendo a contínuo. Tudo certo? Então vamos lá tratar de cada um, esclarecer o que é cada um desses tipos de processos produtivos. Bom, então iniciando lá o tipo de processo por projeto. Quais principais características desse tipo de indústria? Bom, esse tipo de indústria geralmente trabalha com produtos de grandes dimensões. Então, são produtos muito grandes, um navio, um avião, uma ponte, uma empresa de implementos de estruturas para construção civil. Geralmente, o tipo de empresa que trabalha, que nós chamamos por projeto, tem produtos de grandes dimensões. E não em todos os casos, mas em boa parte deles, o produto tende a ser bastante complexo, certo? Complexo, várias características, vários elementos a serem decididos e fabricados. Ok? Outro tipo de característica desse tipo de processo produtivo presente nas indústrias é que esses produtos de grandes dimensões tendem a demorar bastante tempo para ficar prontos, sendo produzido de forma unitária. Ou seja, então vamos lá um exemplo, ó, uma indústria que produz um avião. A produção de um avião não acontece em um dia, em uma semana, em um mês, né? Geralmente demora-se bastante. Então é um produto de grande dimensão, ele é bastante complexo. Eu fabrico um a um, tá certo? E demora bastante para ficar pronto. Tudo bem? Esse é um tipo de indústria existente, então a gente pensando em indústria de modo geral, a gente pode classificar, né? Alguns tipos de indústria se enquadram aqui. Indústrias relacionadas à construção civil também se enquadram aqui, né? Produtos de grandes dimensões. Outra característica que não está sempre presente, mas também está presente, é a questão da customização. Tudo bem? Pode-se ter alto grau de customização ou não. É possível, na maioria dos casos, que tenha alto grau de customização, já que o produto demora-se para fazer, né? Ele é complexo. Pensando na construção civil, se eu for fazer um galpão lá, uma empresa que fabrica estruturas para fazer um galpão, ela tem que saber qual que vai ser a altura do galpão, qual tipo de viga vai utilizar, ela tem que customizar algumas coisas. Tudo certo? Então, existe algum grau nesse sentido, né? É possível se ter bastante customização. Não são todas que têm esse grau de customização. Mas então são empresas que trabalham com produtos de grandes dimensões, que demoram bastante tempo para ficarem prontos, tendendo a ser bastante customizados. Ou seja, o cliente tem que definir o que ele quer exatamente. Tudo bem? Diante disso, quais principais características desse tipo de indústria que trabalha por projeto? Bom, algumas coisas a gente já falou, né? O tempo de produção do produto tende a ser alto, demora bastante para eu fabricar. Lembram lá dos tipos de operações? Qual que é o tipo mais comum em empresas assim? Operações semi-automatizadas e manuais, né? Geralmente eu vou depender de bastante de trabalho manual para fazer montagens, para fazer as coisas, até porque demora bastante para fazer, né? Eu uso alguns equipamentos, mas a maior parte do trabalho é manual. Então,
nesse tipo de indústria são os dois tipos de operações mais comuns: operações semiautomáticas e manuais, que dependem do recurso humano. Volume de produção. Bom, é baixíssimo, né? Baixíssimo volume de produção no sistema por projeto. Eu faço um a um avião, uma casa, uma ponte, um a um. Já a variedade, lembram lá, tem a possibilidade de ser alta. Como eu faço um a um, o produto em si pode ser que não tenha essa variedade, essa customização, mas ele é possível, né? Ele é feito exclusivamente. A gente fala por projeto, que é como se fosse um projeto por produto, né? Estou fazendo um a um. Tudo certo? Como é longo e o produto é grande, eu dependo desse tipo de operação. Geralmente eu tenho maior flexibilidade, né? Os recursos que vão até o equipamento. Então eu posso levar diferentes recursos. Eu tendo a ter mais flexibilidade no meu processo produtivo. Tudo bem? Como o produto é grande, a gente ainda não falou dos tipos de layout, mas aqui já fica caracterizado que esse tipo de indústria trabalha com layout posicional ou fixo. O que que é isso? Ó, como o produto é muito grande, normalmente o produto fica parado num local e todos os recursos vão até ele para ele ser produzido. Tudo certo? Como a produção tem essas características aqui, ser manual, ter mais variedade, fazer um a um, dificilmente eu vou ter algum grau de automação lá, né? Porque eu não produzo em grande volume. Então, dificilmente, acho que talvez nunca eu vou ter algum grau de automação. Como que funciona o fluxo lá dentro desse tipo de empresa? Está equilibrado, né? Aqui a gente não pode bater o martelo, mas pode ser. Em relação ao produto, ele está fixo, então ele não tem muito fluxo, os materiais que vão até eles. Então, está no meio termo aqui, tem um certo errático no sentido de diferentes materiais têm que chegar em diferentes momentos, mas o produto está parado, as atividades são feitas numa sequência pré-determinada. Então, aqui, com relação ao tipo de fluxo, tem um pouco de cada um, errático e sequencial. Tudo bem? E variedade de processamento. Como o arranjo o layout é fixo, eu posso ordenar e fazer as coisas segundo uma programação que eu tenha definido. Assim, eu posso fazer um avião modelo A, depois que eu termino ele, fazer um modelo B. Por quê? O que vai definir os processos vai ser a sequência aqui e como eu vou programar tudo para ir acontecendo. Logo, em relação à variedade de processamento, é misto, né? Eu posso fazer um produto e logo na sequência fazer um outro diferente, pensando nesse tipo de organização. Tá certo? Então vejam, é um padrão de comportamento geral desse tipo de indústria, por projeto. Ok? Próximo passo. Vamos aos tipos de indústria que funcionam com o processo Job Shop ou Jobbing. O que acontece nesse tipo de indústria? Aqui, os produtos tendem a ser bastante customizados, mais diferente lá do arranjo por projeto. Eu não estou geralmente trabalhando com produtos de grandes dimensões. Tudo bem? O tempo que demora para fabricar é muito menor, né? Comparado com o anterior. E eu compartilho os recursos, os equipamentos lá. Então vejam, são produtos menores, bastante customizados, que eu uso diversos equipamentos para produzir, sendo que eu não demoro tanto assim para produzir cada um comparativamente o tipo de processo por projeto. Tudo bem? Como que funciona a produção? Então eu faço pequenos lotes de vários produtos. Como é esse tipo de produção? Ó, geralmente é assim, vamos pegar um exemplo talvez bem prático.
uma serralheria. Serralheria. Eu tenho lá os equipamentos que não são fixos, né? Cada hora eu vou usar um equipamento diferente para fazer uma coisa diferente. Lá a serralheria, eu vou customizar, né? Eu tenho que fazer o portão daquele jeito para aquela casa que tem essas dimensões. Um portão, não é pequeno porte, mas comparativamente lá a empresas que trabalham com arranjo, com um tipo de processo fixo, um avião, uma construção, o produto é bem menor, né? E demora bem menos tempo para ficar pronto. Mas a grande característica aqui é que esse tipo de empresa ainda trabalha com produtos bastante customizados, compartilhando os recursos. É a serralheria lá, né? O produto é bastante customizado e eu tenho que compartilhar os recursos. Posso produzir pequenos lotes, mas de vários produtos diferentes, né? Se eu tiver que fazer um conjunto de janelas, eu faço lá 2, 3, 4 iguais. E depois faço outra coisa diferente. Tudo bem? Então, vejam, para compreender, processos, job shop, o produto é bastante customizado, então eu não tendo a ter produtos padronizados. Eu customizo o produto e produzo ele em maiores ou menores lotes, em maiores quantidades. Tudo bem? Não é uma produção unitária que nem lá no arranjo por projeto. Características desse tipo de processo produtivo. Tempo de produção. Pode demorar um portão lá, mas comparativamente aos processos por projeto, ele é menor, né? Então é intermediário o tempo de produção do produto. Operações predominantes, manual e semiautomática, até porque eu tenho bastante customização, né? Eu não produzo grandes volumes lá, a minha serralheria, né? Pô, consigo algum volume, vários itens iguais, dá para eu fazer? Dá para eu fazer, mas ainda assim não é um alto volume pensando na indústria. Mas como eu tenho bastante customização, eu consigo uma variedade muito alta de produtos. Tá certo? Para conseguir essa variedade alta, os meus recursos também têm que ser bastante flexíveis. Eu uso os recursos para fazer diferentes coisas. Os produtos têm que ser muito flexíveis. Tudo certo? Lá, pensando em layout, a gente não falou ainda, mas a gente vai usar o layout por processo, é o mais comum, né, nesse tipo de indústria, por processo, que é onde os equipamentos estão divididos por setores, né? E o material vai indo em cada setor dependendo do que ele precisa para ser fabricado. Como eu tenho alta customização, não favorece automatizar, dificilmente eu vou ter customização. E o fluxo geralmente vai ser errático, né? Cada hora é uma coisa num departamento diferente que eu estou fazendo. As coisas vão ficar andando lá dentro da indústria. E, finalmente, variedade de processamento. Eu posso fazer pequenos lotes, mas a minha operação tem capacidade de fazer uma coisa agora e outra coisa totalmente diferente na sequência. Vou soldar, vou cortar, é fácil, eu consigo essas duas formas como variedade de processamento, ou em lote ou misto. Tudo bem? Então, esse é um sistema Job Shop. Vejam lá, principal característica, ainda é um produto customizado, mas eu consigo é, é, fabricar em um pouco maiores volumes, usando a flexibilidade dos meus equipamentos. Tudo bem? Então, ó, eu estou frisando aqui no customizado, porque essa aqui é a grande característica que diferencia ele do próximo, customizado, do próximo tipo de processo produtivo, que é o tipo de processo em lote ou batelada. Então vejam, aqui eu não tenho customização, os produtos são padrão, né? É aquele produto que eu faço, o projeto já está feito, já está tudo, eu não vou mudar ele, eu não tenho customização, alteração por parte do cliente. Não tenho essa customização, mas em compensação, eu consigo fabricar em maiores volumes, muito maiores.
E ainda é possível manter alguma pequena variedade, né? Quantidade de produtos diferentes. Não é gigante, mas eu consigo uma variedade, né? Eu tenho um processo que faz aquele tipo de processamento, eu consigo fazer diferentes coisas. Dentro daquele processamento, eu consigo fazer diferentes produtos. Então, eu tenho alguma variedade, mas eu consigo produzir em maiores volumes. Tudo bem? Diante disso, como eu vou fazer maiores volumes, mas com certa variedade de produtos, os meus equipamentos vão depender bastante da realização de setups, então, ou preparação, né? Que são, ó, agora eu estou fazendo o produto círculo, depois que eu fizer um lote de produto círculo, eu tenho que alterar toda a configuração do equipamento para eu fazer o produto triângulo, tá certo? Veja lá, aí a questão lá, eu tinha falado, né, do termo lote. Só tomem cuidado, né, porque dentro da indústria, esse termo lote pode ser interpretado de muitas formas diferentes. Por quê? Ó, talvez o lote do cara de compras, do cara do recebimento, é totalmente diferente do lote do cara da produção. Então, quando só se fala de forma genérica lote, o cara do recebimento vai pensar no lote de compra e o cara da produção vai pensar no lote de produção, que são diferentes. Então, só peço que tomem cuidado com a utilização do termo lote, né? Ele pode enganar muito, ter uma interpretação para um e ter uma interpretação para outro. Tudo bem? Então é isso. Esse aqui é o processo por lote. Então eu vou juntar, consigo produzir grandes quantidades de alguma variedade de produto, trabalhando com lotes dentro dos meus processos. Como eu já mencionei anteriormente, muito provavelmente esse aqui é o tipo de processo produtivo mais presente dentro da indústria. Então, se a gente fizer essa análise, pensar em indústrias de modo geral, grande parte delas vão estar enquadradas nesse tipo de processo produtivo. Tudo certo? Lote ou batelada, geralmente produtos químicos, alimentícios, lá a gente chama de batelada, né? Mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido aqui. Ok? Quais as principais características desse tipo de processo? Bom, tempo de produção dos produtos. Intermediário, né? Porque os produtos ainda ficam andando, né? Eu vou fazer um lote disso nesse equipamento, então vai chegar o material, ficar esperando para depois processar, depois que terminar, vai ficar esperando para poder ir para outro equipamento. Então, é mais rápido que os outros, mas ainda há uma certa demora, né, no tempo de atravessamento do material para confeccionar o produto lá dentro da nossa produção. Então, tempo de produção intermediário. Tipos de operações mais presentes, aqui basicamente todas, né? Eu posso ter algum grau de automação, posso depender bastante do recurso humano para fazer montagens e ter muitos equipamentos semiautomáticos. Então, esse tipo de produção, eu encontro, a maioria das vezes, os três tipos de operações. Tá certo? Como ela está no meio, ó, eu consigo volumes, podem ser maiores ou menores, né? Dependendo do tipo de operação. Trabalho com lote, pode ser que aquela operação consiga altos volumes, mas ainda assim trabalhando com lote. Dependendo da operação, pode ser que não tenha atinja tanto volume assim. Então, a relação entre volume e variedade aqui coloquei de modo geral intermediária, porque numa situação pode tender para mais volume, menor variedade, em outra situação, da mesma forma trabalhando com o processo em lote, eu posso ter mais variedade e menos volume. Então aqui fica bastante abrangente, né? Empresas que trabalham com lote de atingir mais volume e menos variedade ou o contrário. Tudo certo? Flexibilidade dos recursos. Ó, depende também exatamente dessas questões aqui, mas eu posso ter lá empresas que consigam certa flexibilidade, mas empresas que possam dedicar um pouco mais os equipamentos e eu tenha baixa variedade.
variedade, flexibilidade dos recursos, porque eu estou dedicando eles. Tá certo? Layouts. Mais comum, ó, por processo ou celular, que esses dois tipos de layout atingem um bom volume, mas ainda mantendo alguma variedade. Pode ser automatizado? Vai depender muito do tipo de operação, né? Dessas características aqui que eu mencionei, né? Depende. Pode ser que naquele tipo de operação que trabalha com lote, seja interessante automatizar alguma operação, mas outras não. Então não dá para a gente generalizar tanto assim. Tudo certo? Geralmente o fluxo vai ser errático, porque os produtos vão ter que passar, né, em lotes por cada operação, conforme eu tinha, né, mencionei aqui, desenhei aqui. E a variedade de processamento é também em lote, né? Já diz o nome, eu faço uma grande quantidade de um, depois uma grande quantidade de outro, outra grande quantidade de outro e assim por diante. Tudo certo? Esse é mais um tipo de processo produtivo. Nosso quarto tipo de processo produtivo é o que nós chamamos de processo produtivo em massa. Aqui é quando eu já aumento muito o volume. Volume aumenta muito. Aqui eu dedico os equipamentos, as operações para fazer só uma coisa, porque eu tenho alto volume. Então eu não posso usar esse equipamento aqui para fazer três coisas diferentes, porque aí eu vou perder a produtividade dele. Então eu dedico o equipamento para fazer só um tipo de produto. Tá certo? Esse é o tipo de produção em massa, quando eu trabalho com altos volumes e eu dedico os equipamentos. Tá certo? Nesse tipo de indústria, o produto tende a seguir um fluxo único, né? Porque eu não tenho essas trocas que eu tinha lá em lote, fazer coisas diferentes no mesmo equipamento. Eles vão tender a seguir um caminho só, porque eu faço o grande volume deles, né? As operações são extremamente repetitivas e previsíveis, vai ser sempre igual. Porque, novamente, eu busco alto volume, né? Daí o nome em massa. E trabalhando assim, o processamento é bastante rápido, né? Porque vai sendo feito na sequência um produto, outro produto e são sempre iguais. O processamento é bastante rápido. E tá aqui, né? Altos volumes eu tenho, mas aí vai me sacrificar que eu vou ter baixa variedade de produtos, porque eu dediquei os meus processos para fazer uma coisa só. Eu tenho demanda, eu preciso de muito volume, então eu dedico. Tenho volume, mas aí eu vou ter pouca variedade. Tudo certo? O que acontece com esse tipo de processo? Então, ó, o tempo de produção lá é bastante baixo. Os tipos de operações, praticamente todas, mas aqui já começa a ficar mais interessante eu automatizar. Volume, eu consigo alto volume, mas aí eu perco em variedade. Perdendo em variedade, meus equipamentos também têm menor flexibilidade, porque eu dedico eles para fazer uma coisa só. Tá certo? O layout mais comum aí, eu começo a ter layouts em linha, layouts celulares dentro desse tipo de indústria. O fluxo tende a ser sequencial, porque eu quero alto volume, as coisas vão acontecendo na sequência para eu conseguir atingir esse alto volume. Eu não tenho os fluxos erráticos lá dentro da minha empresa, porque isso faz eu perder muito tempo e perder volume e produtividade. A variedade de processamento tende a ser única, né? Eu tenho lá aquela linha que faz aquele produto e ela é dedicada, então tende a ser fluxos únicos. Tudo certo? E para finalizar aqui os tipos de processo produtivo, o último é o processo contínuo. Esse aqui também é muito específico, né? Mas ele está no outro extremo. Lá no início a gente tinha o arranjo por projeto, produtos de grandes dimensões feitos um a um.
Aqui eu tenho outro extremo. O que que é o processo, a empresa que trabalha no processo contínuo? Geralmente são as empresas que produzem as matérias-primas. São aquelas empresas gigantescas que têm processos dedicados a fazer só uma coisa, né? Lá para minério de ferro, por exemplo, refinaria de petróleo, é como se toda a empresa fosse um único equipamento. Porque ela só faz aquilo, é dedicado àquilo. E ela faz aquilo 24 horas por dia, ela não para. Geralmente isso acontece nesse tipo de empresa, né, que trabalha fabricando as principais matérias-primas que são utilizadas nas indústrias. Os equipamentos dessas empresas são projetados exclusivamente para fazer isso, né? É aquilo, só faz aquilo. Lá na cearia, lá o alto forno só transforma minério em felgusa. É dedicado, né? É um projeto específico, como eu disse. Dá a impressão que toda a empresa é um único equipamento gigantesco, né? Esse é o tipo de indústria que trabalha com processo contínuo. O que que acontece? Eu tenho altíssimos volumes, né? Muito mais do que lá em massa. Aqui eu tendo a ter um altíssimo grau de automação também. Eu tenho muito pouco a presença de recursos humanos, né, nessas operações. Boa parte de tudo é automatizado. Tudo certo? As características, já falei algumas, né? Mas ó, produzo muito rápido porque eu não paro de fazer aquilo. A empresa inteira é como se fosse um equipamento que sai aquele produto a toda hora. As operações semiautomáticas, mas aqui, como eu disse, ó, já tendo a ter muito mais operações automáticas, porque eu preciso de volume, né? Então, compensa eu automatizar. Com isso, eu atinjo altíssimos volumes, mas variedade é única, né? Singular. Eu só faço aquilo lá. Sendo assim, meus recursos, meus equipamentos têm baixíssima flexibilidade, eles fazem só uma coisa. O layout tende a ser em linha e, como eu já falei, tendo a ter muitos processos automatizados. O fluxo é sequencial, a coisa vai indo numa sequência, né? Eu não tenho aquela bagunça de arranjos por processo, ou processo produtivo por jobbing, por exemplo. E a variedade de processamento é única, faço só aquilo, só uma coisa. Tudo certo? Essa é a ideia então. Vejam, estamos caracterizando, tentando entender a produção para a gente começar a administrá-la. Falamos o que faz a produção, das características específicas, falamos dos equipamentos e sua instalação. Agora a gente deu um passo atrás para entender esse comportamento geral das indústrias. E de modo geral, elas poderão se enquadrar. Ó, essa indústria tem um processo por projeto, são aquelas indústrias de produzem grandes produtos e demora para se fazer. Indústria, job shop, onde o produto é bastante customizado e ele fica andando lá dentro da empresa. Eu consigo fazer algumas unidades, pequenos lotes. Processo por lote, aí eu já começo a produzir em maior volume, mas com alguma variedade. Eu ainda compartilho os equipamentos. A grande diferença é que o produto aqui não é customizado, diferente do job shop. Tipo de processo em massa. Aí aqui é quando eu já dedico e eu preciso de muito volume. Então as operações são dedicadas, eu faço muito com pouca variedade. E finalmente agora o processo contínuo, que é para aquelas situações mais específicas, geralmente vinculadas a indústrias que fabricam as matérias-primas, né? Então eu fabrico muito, ininterruptamente, um tipo de produto só. Tudo certo? Bom, e para continuar, a gente tinha falado lá no início, tipo de processo produtivo e layouts. Os layouts estão muito associados aos tipos de processo produtivo, mas eles são diferentes, né? É uma definição diferente. Por quê? O layout ele está denotando somente a disposição física dos equipamentos. Aqui, quando a gente falou de processos produtivos, eu estou falando de diversas características do comportamento, de como funciona aquela produção. Agora, quando eu falo em arranjo físico, é a disposição física dos recursos dentro da empresa. Tá certo?
São coisas diferentes, mas vocês vão ver que está muito associado a alguns tipos de arranjo físico com alguns tipos de processos produtivos. Então vamos lá falar desses arranjos físicos ou layouts. Talvez pouca gente saiba aí, mas existe a palavra em português, né, dessa forma aqui, ó, escrita assim, layout mesmo, né, que se derivou lá, claro, do inglês. Quais são os tipos de layout? Ó, são esses 4 caras aqui, mais comuns, né, definidos. Ó, o layout fixo, por processo, o celular ou o em linha. Tudo bem? Como eu disse, ó, eles estão dizendo unicamente em relação à disposição física dos recursos que eu tenho na minha produção. Lá, quando a gente falava em tipo de processo produtivo, a gente pensava em outras características de comportamento. Então, vamos ver aqui os 4 tipos de layout, as características deles. Bom, primeiro, o layout posicional ou fixo. O que é esse cara? A gente automaticamente já vai associar ao tipo de processo por projeto, né? São os grandes produtos que ficam estáticos e tudo vai até eles. Geralmente eles usam o layout fixo. Então, está aqui o produto gigante e os recursos necessários vão até ele, sejam equipamentos, sejam pessoas. Tudo certo? O que esse tipo de arranjo físico tem de bom e o que ele tem de ruim, vantagens e desvantagens. E aqui as vantagens e desvantagens estão comentadas comparativamente aos outros, né? O que acontece aqui, ó? Aqui eu não tenho que movimentar o produto, né? Ele fica parado. E isso é uma vantagem, eu não ter que movimentar o produto. É possível que eu consiga, se for necessário, terceirizar parte da confecção ou projeto. Por quê? São os recursos que vêm até ele. Não necessariamente sou eu que administro esse recurso que vai vir aqui para fazer determinada coisa. Eu posso terceirizar, né, algo. Isso é uma flexibilidade que eu tenho no momento de fabricar o produto. E, em função disso, eu consigo uma boa flexibilidade lá no meu processo produtivo. Tudo certo? Mas o que tem de ruim? Bom, é, é mais difícil eu gerir tudo isso aqui, porque eu tenho que coordenar as atividades, quando pode começar uma, quando ela vai terminar, quando eu posso iniciar outra. Uma depende da outra. É mais complexo eu organizar tudo isso aqui. E, apesar de eu não movimentar o produto, nesse tipo de arranjo eu tenho que movimentar as pessoas e os equipamentos, tá certo? E movimentar pessoas e equipamentos, eu posso ter problemas, eu tenho que coordenar, então é uma desvantagem. E a outra é que trabalhando assim, invariavelmente eu não vou conseguir atingir altos volumes, né? Eu vou trabalhar com baixo volume na minha produção. Tá certo? Então, esse é o tipo de layout fixo, onde o produto fica estático e todos os recursos vão até ele. Próximo tipo de layout, talvez um dos mais comuns aí dentro da indústria, o layout por processo, ou layout funcional. O que é esse cara? Ó, esse cara é quando eu divido lá a minha empresa em departamentos onde estão os processos similares. Então aqui eu tenho 2 equipamentos que fazem esse tipo de processo. Aqui eu tenho 6 equipamentos que fazem esse tipo de processo e assim por diante. Eu agrupo os equipamentos por processamento similar. E a partir daí, os produtos vão passear aqui dentro conforme a necessidade, né? Então esse produto passou aqui, 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 aqui e ficou pronto. Esse produto passou aqui, 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 aqui e ficou pronto. E assim por diante, né? Então os produtos vão passeando aqui nos processos conforme a necessidade de processamento. Esse é um tipo de arranjo, então, que nós chamamos por processo. E ele está associado lá aos tipos de processo produtivo, a gente já tinha falado antes, né? Geralmente o jobbing e o processo jobbing e o processo em lote
geralmente estão associados a esse tipo de arranjo físico aí. Tá certo? O que que ele tem de bom? Bom, ele tende a ser altamente flexível, porque as coisas vão andando aqui conforme a necessidade. Tudo bem? Eu consigo, os processos são flexíveis, consequentemente, eu consigo uma boa variedade de produtos diferentes que eu consigo processar. Eu tenho um bom nível de motivação, no sentido da mão de obra, que ela a cada momento pode estar fazendo uma coisa diferente. Ou seja, ela não fica um dia inteiro fazendo sempre exatamente a mesma coisa. Então eu tenho uma maior variedade, fazer coisas diferentes vai deixar o trabalho menos monótono. E ele consegue um bom equilíbrio, né, entre ter mais volume e mais variedade. Ele que é o tipo de arranjo que consegue um equilíbrio. Eu consigo, né, bastante variedade e ainda assim consigo atingir algum bom volume de produção também. Tudo certo? O que ele tem de ruim? Bom, isso aqui fica claro, né? Os materiais se movimentam muito, então torna-se bastante complexo organizar tudo isso aqui, tá certo? Vai se movimentar muito material. Com isso, os materiais se movimentando no chão de fábrica, eu vou tender a ter altos níveis de estoque. Fica muito mais difícil para controlar, né? Eu falei, é complexo para eu controlar. Se as operações aqui são operações de equipamentos complexos que eu dependo da mão de obra qualificada para operar, já que eu faço várias coisas diferentes, então eu vou precisar dessa mão de obra qualificada para operar esses equipamentos que eu faço coisas diferentes a todo momento. Tá certo? E fica bastante claro aqui que eu vou depender muito mais de realizar setup nos equipamentos. Alterar, né? Estou fazendo X, tenho que fazer Y, eu tenho que reconfigurar totalmente o meu equipamento. Então vou ter muitos mais setups nesse tipo de arranjo físico. Tá certo? Seguindo lá, o próximo tipo de arranjo físico é o arranjo físico tipo celular. Ele é muito parecido com a linha, né? Arranjo em linha, mas a gente vai ver depois. O que é o arranjo celular? Geralmente eu disponho os equipamentos em forma de U e na sequência que é necessário para eles serem processados. Tá certo? Grande diferença aqui é que geralmente quando eu faço uma célula, eu ainda tento garantir uma certa variedade. Então eu vou pegar produtos similares que utilizam esses processos, esses mesmos processos, para fazer esses produtos similares todos nessa célula aqui. Então, esses três modelos de produto, para serem confeccionados, usam processos similares. Então, eu faço com que eu organizo uma célula sequencialmente para fabricar esses três tipos de produto. Tudo certo? Aqui, quando eu falo em célula, eu consigo maior volume, mas ele não está associado ao maior volume que eu atinjo lá no outro tipo de layout, que é o em linha, que a gente vai falar depois. Aqui eu tenho alto volume, mas não chega ao nível de volume que eu atinjo quando eu uso o layout em linha, certo? E as células tendem a ser mais compactas do que o arranjo em linha. Ok? O que temos aí então de vantagens e desvantagens? Eu consigo um bom equilíbrio, né? Entre volume e variedade também. Uma grande vantagem desse tipo de organização é a comunicação. Imagine que esses mesmos equipamentos aqui, ó, estivessem organizados em linha. Então aqui tinha um, aqui está o outro, aqui está o outro, aqui está o outro. Tá certo? São esses mesmos aqui. Não parece, mas são, ok? Muito bem. Se eles estão em linha e eu tenho um problema no material nessa primeira operação, a comunicação com essa última operação não é tão simples, né? Agora, aqui no arranjo em linha, a comunicação fica muito mais facilitada entre todos aqui.
os operadores estão todos muito próximos entre eles. Então, essa é uma grande vantagem. Eu tenho um alto grau de facilidade para a comunicação nesse tipo de arranjo. Tá certo? Comparativamente lá ao arranjo por processo, eu vou tender a ter menos estoques aqui, né? Lá no arranjo por processo eu ia ter muito material passeando dentro da fábrica. Ok? Desvantagens. Ó, eu vou limitar essa célula para uma família de produtos, né? Eu vou perder talvez algum grau de flexibilidade. Se eu fizesse 10 tipos de produtos nesse equipamento, agora eu limitei só para 3. Tá certo? E possivelmente para eu fazer lá, organizar uma célula produtiva, eu vou demandar investimentos. Ok? E para finalizarmos, já foi bastante aí, né, na aula, último tipo de layout de arranjo físico, comumente utilizado na indústria, é o arranjo em linha, ou também chamado por produto, né, que eu organizo os equipamentos na sequência que o produto demanda. Então aqui, ó, eu tenho uma linha, uma sequência. Geralmente o arranjo em linha está relacionado a operações de montagem também, né? Não só elas, mas geralmente são operações de montagem. O que esse cara tem de bom? Bom, entre todos, ele é o que vai te entregar maior volume de produção. E eu vou tender a ter alto grau de utilização dos equipamentos, porque eu faço muito, né? Eu não vou ter que parar para fazer setup, eu vou usar o equipamento basicamente todo o tempo fazendo aquilo. Então, a taxa de utilização do equipamento tende a ser bastante alta. E tudo organizado dessa forma, em linha, sequencialmente, o controle e a organização fica muito mais facilitada, né? Comparativamente ao arranjo por processo. Tudo bem? O que tem de ruim? Geralmente eu vou precisar de investimentos para dedicar uma linha, tá certo? Lembra lá, ó, antes eu tinha falado, ó, esse equipamento fazia 10 produtos diferentes. Agora eu dediquei esse equipamento para fazer só uma coisa. Então eu vou precisar de outro para fazer as outras 9. Tudo bem? O trabalho tende a ser bastante repetitivo lá para quem trabalha ali, né? Então isso causa tédio, desmotivação nos trabalhadores. Então essa é uma grande desvantagem desse tipo de arranjo. Eu vou ganhar em volume, mas vou perder em flexibilidade dos meus equipamentos. Eu vou fazer uma coisa somente. E esse tipo de arranjo tende a ser mais frágil se acontecer uma paralisação, né? Vejam aqui, ó. Se eu tiver um problema nesse equipamento, muito provavelmente essa linha em algum momento vai parar. Agora imagine, deixa eu voltar aqui, se eu tivesse no arranjo por processo, eu tivesse o problema naquele mesmo equipamento. É fácil eu substituir para fazer esse processamento nesse ou nesse, porque eu tenho vários equipamentos similares, próximos uns aos outros. Então aqui, se eu tenho algum problema no equipamento, fica mais fácil eu substituir. Agora aqui no arranjo em linha, eu tenho mais fragilidade, né? Se acontecer um problema no equipamento, quase que inevitavelmente essa linha vai parar. Tudo certo? E para finalizar, os 4 arranjos físicos também têm uma relação bastante importante com relação ao volume e ao custo. Então vamos ver aqui nesse gráfico, o que eu tenho? Ó, aqui eu tenho o volume e aqui o custo de eu utilizar um tipo de arranjo físico. Então, eu tenho as 4 linhas, cada uma representando um tipo de arranjo físico. Então, o que nós temos aqui? Ó? Quando eu tenho baixos volumes, tá essa reta aqui, ó, que está associada lá ao arranjo de posição fixa. Então, quando eu tenho baixo volume, tende a ser mais lucrativo, menos custoso, eu trabalhar com arranjo físico de posição fixa. À medida que eu vou aumentando o volume, a partir de certo ponto, aqui, é quando, ó, vejam, essa reta aqui está associada ao tipo de arranjo físico por
processo. Tá certo? O que que acontece aqui, ó? Para esses volumes, qual que é o tipo mais econômico? Aqui, ó. Se eu pegar esse, que linha que eu estou encontrando? A linha do arranjo físico por processo. Por quê? Esse tipo de arranjo vai tender a ser mais econômico para esses volumes aqui. Tudo certo? A partir de certo volume, qual que fica mais econômico? Ó, o arranjo celular, né? Para esses volumes, vai tender a ser mais econômico eu usar o arranjo celular. E isso segue para finalmente, a partir de certo volume, vai ser mais econômico eu usar o arranjo em linha. Tudo bem? Então, à medida que o volume sobe, eu vou tendendo nessa direção. De fixo para processo, para celular e finalmente arranjo em linha. Isso aqui eu estou aumentando o volume possível de produção da minha linha, da minha fábrica, da minha operação. Tudo certo? É isso então nosso tópico de hoje. Demos essa visão abrangente. Então, eu gosto de sempre falar, repetir, contar a historinha para a gente entender do contexto do que a gente está entrando. Falamos lá das características que definem a nossa produção e dos equipamentos. Agora a gente deu um passo para trás para ter essa noção geral do comportamento da indústria, seja nos seus tipos de processo e, num pouco mais de detalhe, na disposição física dos equipamentos, que dão origem aí ao layout. Não comentei, a gente fala desses 4 tipos de layout, mas o mais comum é que lá na nossa operação nós tenhamos uma mistura de tudo isso, né? É muito difícil eu ter uma coisa só. No mais comum, eu ter uma mistura de tudo isso, cada um aplicado à sua situação específica que é mais vantajosa. Tudo certo? É isso então nosso tópico de hoje. Espero que tenha sido possível desenvolver tudo tranquilamente aí. Como vocês sabem, todo o nosso material está baseado no nosso livro Fundamentos para a Gestão da Produção, disponível lá no nosso site. Além desse livro, temos também um livro específico tratando da manufatura enxuta ou Lean Manufacturing. Se tiver interesse, acesse lá. Ok? É isso. Eu sou o Ivan e até mais.